Olá, meu nome é Elaine Fávaro, eu sou professora do componente curricular de matemática. Eu estou aqui porque hoje nós vamos falar um pouco sobre função. Você lembra o que é uma função quadrática? Lá daquele ponto de máximo e ponto de mínimo, tá lembrado o que é? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar os conceitos envolvidos na função quadrática, interpretar o gráfico segundo a concavidade, identificar o vértice da função, o ponto de máximo e o ponto de mínimo. Então, vamos lá? Função quadrática. Ponto de máximo, ponto de mínimo tem a ver com a parábola. E aí, você já viu uma parábola? Sabe aquele arremesso bonito lá na cesta de basquete? Será que ele não representa uma parábola? Aquele chute ao gol, aquela cobrança bem bonita lá do atacante, quando temos a barreira e ele faz aquele arremesso lindo, encobrindo a barreira e tentando pegar o goleiro desprevenido. Será que não é uma parábola? Lembra daquelas antenas parabólicas? Será que elas não representam uma parábola? E as pontes? Cada vez mais bonitas, muita engenhosidade, arquitetura. Elas também representam parábola? Sim, todos esses exemplos representam parábolas. Então, vamos ver alguns desses exemplos de parábola. Olha essa imagem, o arremesso da cesta de basquete que eu falei. Então, se nós observarmos aqui, a bola ao ser arremessada, ela faz essa linda curva que é uma parábola. O garrafão também representa uma parábola. E essa parábola? Como será que ela pode ser interpretada? Será que é uma parábola que possui ponto de máximo, ponto de mínimo? Puxa, mas o que é isso, prof? Não lembro. Já veremos na sequência. Olha aqui o chute ao gol. Não temos a barreira que eu falei, mas temos a representação da parábola. A antena parabólica, antigamente muito utilizada, hoje nem tanto, né? Mas antigamente era algo comum aí nas nossas casas. As antenas parabólicas. E essa imagem maravilhosa aqui da ponte de Henderson, lá na Singapura. Aqui nós temos a representação da parábola em dois sentidos. Que construção maravilhosa, né? Quanta matemática, quanta engenhosidade foi utilizada aí. Quanta aplicação da nossa matemática. E o Arco de St. Louis? Muito lindo. Também representa uma parábola. Aquela linda fonte lá na praça. Também representação de várias parábolas. Então dá para nós percebermos que no nosso dia a dia nós temos sim muita representação de parábolas. Certo? Vamos ver mais algumas aqui. Nossa, o que é isso? Aqui nós temos a arcada dentária de um animal, muito bem representada no eixo X e no eixo Y, porque para nós construirmos uma parábola com boa simetria, nós precisamos encontrar os pontos tanto no eixo X quanto no eixo Y. Lembram disso? Já vamos falar mais um pouquinho a respeito. Ó, o lançamento lá das bombas na Idade Média, né? Sendo arremessado em direção ao castelo, tentar invadir o castelo. Então também representa a parábola. E as brincadeiras dos golfinhos em alto mar. Então todas essas são representações de parábola. E nós podemos encontrar aí no cotidiano, se nós começarmos a observar com um pouco mais de atenção o nosso dia a dia, nós vamos nos deparar com várias representações. Eu falei
do eixo X, do eixo Y. Para que serve esse eixo X, esse eixo Y? Essa curva, ela tem ponto de máximo, ponto de mínimo. Como identificar? Que nós não podemos esquecer que para determinar o ponto de máximo e o ponto de mínimo de uma função do segundo grau, basta calcularmos o vértice da parábola, utilizando as seguintes expressões matemáticas. X do vértice menos b sobre 2a. Y do vértice menos delta sobre 4a. Mas o que são essas letras? Lembram que essas letras representam os coeficientes da função do segundo grau? O coeficiente A é aquele que acompanha o x ao quadrado. O coeficiente B é aquele que acompanha o x. E o coeficiente C é aquele carinha sozinho, é o C, né? Aquele que vai sozinho ao cinema, que a professora sempre comenta, que pode ir ao cinema sozinho. E eles são utilizados para nós encontrarmos aí o x do vértice, o y do vértice e para encontrarmos também as raízes da nossa função. Mas quem são as raízes? As raízes são o nosso x' e x duas linhas, que podem ser encontrados ou através da fórmula resolutiva ou através da soma e produto. Quando que eu devo usar uma e quando que eu devo usar outra? Fórmula resolutiva, sempre que eu quiser, porém soma e produto, sempre que o coeficiente A for igual a 1. Estão lembrados desse apontamento? Não? Se não estão lembrados, dá uma volta lá no caderno, certo? Então, as raízes, que é o x' e o x duas linhas, eles podem ser encontrados dessas duas maneiras, né? Lembrando que nem toda parábola possui duas raízes. Aqui nós temos duas representações de parábolas e nas duas elas possuem tanto o x' quanto o x duas linhas. Mas as parábolas elas podem ter uma raiz apenas, quando vai encontrarem apenas um ponto, o eixo x, ou ela pode não ter nenhuma raiz, que é aquela que fica solta sobre os eixos, ok? Mas e voltando a falar desse x do vértice e y do vértice, para que ele serve? O vértice vai indicar se a parábola possui ponto de máximo ou ponto de mínimo. Nesse primeiro caso, o que vocês acham? Ponto de máximo ou ponto de mínimo? Essa primeira parábola, ela possui o ponto de mínimo. Por quê? Porque o nosso A é maior do que zero, o coeficiente A é maior do que zero. Então, a parábola tem a concavidade voltada para baixo. No segundo caso, ela tem ponto de máximo. Por quê? Porque A é menor do que zero. Então, a concavidade é voltada para cima. Vocês lembram de todos esses apontamentos? Sim? Não? Sim, não lembram? Vamos voltar lá no caderno, ok? E que tal nós pegarmos o nosso caderno agora e colocarmos esses apontamentos em prática, realizando uma atividade? Então, eu aguardo vocês para essa atividade.